Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13 até o versículo 18. Mateus 16, de 13 a 18. Depois eu quero repetir o versículo que nós lemos no começo do culto, de Atos 9:31. Mateus 16, de 13 a 18. Vamos colocar de pé. Mateus 16, de 13 a 18, registra o evangelista Mateus que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler juntos esse versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A palavra de Deus nos diz, e nós lemos logo no início do culto, em Atos, capítulo 9, versículo 31, a palavra nos diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Esta igreja estava edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, vamos orar por elas, por nossas vidas. Quero convidá-las à frente para as suas professoras e professores. Pegando ele comigo, vai. Você tem que reclamar com ele, porque senão ele vai visitar. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, fechar os olhinhos, vamos orar e falar com Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela bênção de mais uma vez estarmos reunidos neste dia na tua presença. Ó Pai, nós pedimos que fales ao nosso coração, desde a criança até o mais idoso, que os nossos corações não resistam à palavra do teu Filho Jesus, que os nossos corações sejam edificados na palavra dele, que os nossos corações sejam edificados nele e dele aprendamos, Pai. Nós te oramos agradecidos e pedindo que tu possas usar a cada um de nós, cada parte deste culto, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre as professoras e professores do departamento infantil, de forma que a tua palavra também seja compartilhada, transmitida, levada ao coração de cada um destes pequeninos. Nós te oramos isto, clamando por isto, no nome de Jesus, e para a glória dele. Amém. Amém. Podeis assentar.
Meus irmãos, nós compartilhamos um pouco sobre esse texto na pastoral da manhã de hoje. Mas eu gostaria de voltar a esse texto na perspectiva do que temos trabalhado. De fato, como fizemos há um mês atrás, no primeiro domingo do mês, de repente você não viu o pastor de paletó, como a gente vai até o final de novembro, assim, dezembro, o paletó volta. Não está aposentado. A gente sempre usa ele na ceia, mas como eu disse, eu queria lembrar toda vez que usasse essa camisa, ou visse essa camisa em alguém. Eu quero sempre lembrar que nós temos um compromisso com aquele que morreu na cruz para nos salvar, para moldar a nossa vida. E nós cantamos louvores belíssimos aí falando sobre o nome, sobre a pessoa de Jesus, como nós precisamos dele. Nós estamos tão carregados de religiosidade que temos perdido de vista muitas vezes a quem nós temos vindo aqui adorar, domingo após domingo, semana após semana, para quem nós temos feito o que temos feito, e se temos feito, para quem temos feito, quem é o alvo da nossa adoração, quem é o alvo do nosso serviço, por que nós estamos aqui como igreja reunidos semana após semana, estudando este livro, o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, ou talvez até melhor, o que é que Deus está fazendo em cada coração, nos nossos corações. Louvores tão belos. Há alguns anos atrás eu aprendi esse louvor, aprendam em mim num congresso de pastores, líderes lá em Fortaleza, e eu coloquei na época no celular sem muito recurso. Eu vou gravar porque eu quero amanhecer, e esse é o louvor que eu amanheço. O despertador toca não gritando, não com galo, mas o despertador toca dizendo: aprendam de mim. Já ao ouvir aquela melodia, pronto, é hora de acordar e aprender dele, aprender do Senhor Jesus. Jesus não estava falando quando ele diz aqui: eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de construir prédios. Essa de fato não era a preocupação de Jesus. Não que nós não possamos ter prédios, não que nós não possamos ter conforto, ar-condicionados, recursos, multimídia e tantas coisas que nós podemos e devemos usar para a glória de Deus. Não perca isso de vista. Estrutura não é o fim do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Estrutura precisa ser meio. Jesus não estava falando de construir prédios, ele estava falando de construir, de edificar vidas. Até mesmo porque a igreja não pôde construir prédios durante mais de 2 séculos. A igreja só veio ter possibilidade, permissão do Império Romano para construir só depois, e a partir de Constantino, a partir do século IV, a partir do ano 313 depois de Cristo, é que a igreja teve a liberdade e a autorização do Império Romano para construir templos. E essa igreja espalhou-se, foi espalhada pelo Império Romano, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Jesus não estava falando de construir prédios, mas de edificar e construir vidas. E nós precisamos que esses prédios possam estar cheios de pessoas que estão sendo edificadas, impactadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo, sendo transformadas dia após dia por essa palavra. Uma das tendências pedagógicas é intitulada construtivismo, que lida com a formação, com a construção, com as etapas de construção do conhecimento do ser humano. Muito propositivo nesse sentido. Construtivismo. Eu edificarei a minha igreja, foi o que Jesus disse. Esse texto de Atos fala que em meio, o texto que lemos de Atos 9:31, que em meio a toda perseguição, essa igreja gozava de paz. É impressionante o paradoxo, porque a igreja estava sendo perseguida e continuou sendo perseguida. Há como que uma pausa quando Paulo é convertido ao Evangelho, mas a igreja, em meio à perseguição, ela gozava de paz, porque a paz, o shalom, a paz entendida pelos judeus, não é a ausência de problemas, mas é o relacionamento correto com Deus.
Então essa igreja podia louvar a Deus em meio à perseguição. Essa igreja podia exaltar a Deus, reconhecer que Deus é Deus, mesmo quando membros seus estavam sendo lançados na arena para servir de diversão ao público, ao povo. Essa igreja adorava, exaltava a Deus, e o próprio Paulo, que antes era perseguidor, convertido e agora sendo perseguido, ele podia então chegar e dizer à igreja de Filipos, ele preso, dizer: alegrai-vos no Senhor. Ele mesmo dizer: olha, porque vos foi concedida a graça, é privilégio, é favor que nós não merecemos, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Que privilégio, sofrer por amor a Cristo. Eu já disse há muitos anos numa pregação, eu disse: eu nunca sofri por amor a Cristo. Ninguém nunca me bateu por amor a Cristo. Ninguém nunca me surrou por amor a Cristo. A coisa talvez máxima que aí teve sim vontade como jovem de partir para cima da pessoa, mas tive que me controlar, foi depois de ter dado um folheto, quando eu andei mais, a gente estava em Casa Amarela evangelizando, então alguém do grupo sinalizou, apontou, quando eu olhei para trás, a pessoa amassou o folheto e jogou fora. Aí deu vontade de partir para cima. Você não sabe que você está jogando fora. Mas isso não é sofrer. Eu nunca sofri naufrágio por amar a Cristo. Eu nunca sofri açoites por amar a Cristo. Eu nunca fui preso por amar a Cristo. Hoje falei pela manhã e dei um exemplo de um pastor chinês que esteve alguns dias atrás falando para líderes de pequenos grupos aqui no Recife, para pastores, líderes aqui de várias igrejas. Então ele disse: irmãos, na China os cristãos foram duramente perseguidos, ainda hoje o são, mas décadas atrás o governo chinês comunista tomou a decisão de então tentar sustentar o crescimento da igreja, e a forma que eles encontraram foi, primeiro, não permitir multiplicar os templos. Então não deixa construir templos, vamos tentar reter o máximo possível para os cristãos não espalharem templos pela China. E não teve como deter o crescimento da igreja. A igreja crescia nas casas, vários cultos no mesmo tempo, um atrás do outro, a cada hora um culto, porque eles não podiam multiplicar templos e pessoas entregando as suas vidas a Cristo. E ele então, o pastor chinês, disse: sabe qual foi a medida seguinte, já que não funcionou deter os templos, sustentar, não permitir construção de novos templos? Eles prender os pastores, prende os pastores, acusa e prende, prisão para os pastores. Pronto. Ele disse: irmão, sabe o que aconteceu? Essa igreja quadruplicou. Então ele disse: prendam os pastores aqui do Brasil, prendam, os pastores vão presos, que aí quem sabe a igreja vai crescendo mais. Cada um diz assim: não tem um pastor, a gente tem que orar mais, a gente tem que aconselhar mais, a gente tem que evangelizar mais, a gente tem que trabalhar, mas não tem, o pastor está preso. Amém, irmãos? Na hora lá, era a maior parte de pastores, foi um amenzinho assim, bem fraquinho. E aí o pastor chinês olhou para o tradutor, olhou para o auditório, aí fez: não entendi, é que está cheio de pastor aqui, é verdade, estava cheio de pastores. Mas que coisa, não há como deter o progresso e a edificação da igreja. Não é nosso. Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus que falou. Não depende de prédios, não depende de estruturas, não depende de programas, não. Depende, sim, primordialmente do Senhor Jesus Cristo. Tanto Jesus como Lucas usam esta metáfora, comparação do edificar como construção para as nossas vidas. Há uns bons anos atrás, eu estava num outro congresso de pastores, e a pergunta de um pastor aquietou meu coração, angustiou meu coração aqueles dias de congresso. A pergunta dele foi: que igreja está sendo edificada no seu coração? Irmãos, essa pergunta, passados esses talvez 7, quase 10 anos, jamais saiu do meu coração. A cada ano parece que ela volta. Qual é a igreja que está sendo edificada no seu coração?
Diante das críticas feitas à igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos refazer essa pergunta. Nós precisamos refazer essa pergunta. Que igreja está sendo edificada no nosso coração? Já que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E não eram paredes, mas vidas. As paredes são usadas, depois a igreja veio a ter templos. O problema não são as paredes, o problema são os nossos corações. Alguém já disse que a igreja é um circo repleto de palhaços que vivem lá ou que não vivem em casa. Que coisa triste. Essa igreja que está sendo edificada no seu coração, você tem que se perguntar: que igreja está sendo edificada no meu coração? Outra pessoa disse: olha, a igreja é tudo igual, só muda de endereço. É essa igreja que está sendo edificada no seu coração? Você precisa se perguntar. Outra pessoa: então, pequenas igrejas, grandes negócios. É essa igreja que está sendo edificada no seu coração? Você tem que se perguntar. Alguém já disse também: igreja é assim mesmo, desde que eu nasci que é desse jeito. É essa igreja que está sendo edificada no seu coração? Você tem que se perguntar. Parece que nós conhecemos mais de igreja do que o próprio Senhor e cabeça da igreja. Eu quero convidar você a não se render a tudo aquilo que seja errado a respeito da igreja de Jesus. E você perguntar ao seu coração: Senhor, que igreja tu estás edificando no meu coração? Ou Senhor, será que as pessoas é que estão construindo a ideia de igreja no meu coração? Eu estou cedendo, abrindo meu coração àquilo que dizem, mas não como cantamos. E como Jesus convidou os seus discípulos: aprendam de mim. Jesus disse: aprendam de mim. Existiam muitos ali que estavam falando sobre o povo de Deus, sobre a palavra de Deus. Jesus pega os seus apóstolos e diz exatamente isso: aprendam de mim. Tão desafiador isso. Mas pensar, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, é pensar que esta igreja precisa ser edificada sobre a pedra principal. Olha o que Jesus diz lá no versículo 18 do texto que nós lemos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não esqueça isso. A igreja, eu e você, nós precisamos, e como corpo, nós precisamos ser edificados sobre Cristo, que é a pedra principal. Jesus disse, quando ele fez a pergunta: e vós, olha, dizem aí tantas coisas, o que é que dizem? Então eles falaram que as pessoas diziam a respeito de Jesus: e vós, o que dizeis a meu respeito? Pedro então é usado por Deus, porque Jesus vai dizer isso: não foi carne e sangue que tu revelaram. Ou seja, Pedro, você não declarou isso a partir do seu conhecimento pessoal. Não é cultura, não é filosofia, não. Mas foi revelação, foi Deus que colocou essa declaração no seu coração, Pedro. Porque senão você não teria condição de dizer isso. Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, que era a palavra, Cristo era a palavra grega para a palavra Messias no hebraico. Tu és o Cristo, o enviado, o ungido, o escolhido de Deus. Tu és o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra. A igreja não dependia de Pedro. Muito embora a igreja é um conjunto de pessoas que estão sendo edificadas sobre a pedra principal. De hoje a 15 nós vamos falar sobre isso. De hoje a 8 a gente vai agradecer a Deus pelos pais. Mas de hoje a 15 nós vamos falar sobre isso. Nós somos pedras vivas que são colocadas sobre a pedra principal. Mas se eu e você, nós não tivermos consciência, dia após dia, de que nós precisamos ter as nossas vidas edificadas sobre a pedra principal, outras alternativas de edificação vão surgir. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: isso foi revelado a você, Pedro. Isso foi o Pai que colocou no seu coração.
o mesmo Pedro que vai falar sobre Jesus lá em 1 Pedro, se você puder abrir, em 1 Pedro, já pertinho do Apocalipse. É o apóstolo Pedro que escreve esta epístola, 1 Pedro, capítulo 2. Pedro 2, de 1 a 4. Pedro nos diz, 1 Pedro 2, de 1 a 4. Olha como Pedro se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desculpa, eu falei de 1 a 4. A partir do versículo 4, na verdade, até o versículo 7. Pedro diz, 1 Pedro 2, de 4 a 7: chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Você percebe o que Pedro fala aqui? Pedro diz que Jesus é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus essa pedra é eleita e preciosa. No versículo 4. No versículo 6, Pedro diz que essa pedra angular, ela é a pedra que Jesus é a pedra angular, a pedra principal, eleita e preciosa. E aí Pedro está citando o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 16, é exatamente esse texto. Pedro está mostrando o conhecimento que ele tem do profeta, está dizendo, olha, o profeta falou sobre Jesus, o profeta Isaías, 9 séculos antes de Cristo, ele já estava profetizando e dizendo, e Deus estava dizendo, eu vou colocar em Sião, eu vou colocar no meio do meu povo essa pedra principal, quem nele crê está firmado, mas se não crê, você afunda, você cai. No versículo 7, Pedro vai dizer que esta é a pedra principal, angular, aqui citando Salmo 118, versículo 22. Esse Salmo 118 era usado na Páscoa. O Salmo 118 era usado na Páscoa e possivelmente muitos acreditam que, seguindo a tradição dos judeus, Jesus na Páscoa tenha lido sobre esse Salmo, tenha recitado ou lido mesmo com os próprios apóstolos, celebrando a Páscoa, e ele estava declarando ali, eu sou a pedra, eu sou essa rocha, essa pedra principal. Até Paulo chama Jesus, lá em Efésios 2, 20, ele fala, Paulo diz que Jesus é essa pedra angular, essa pedra principal. Mas aí pedra, você fica assim, pedra angular, pedra principal. Eu estudei teologia, eu não fiz engenharia. Aí eu deixo aí para os engenheiros jovens. Temos Silvio, que é engenheiro, pós-doutor, e poderia dar uma aula sobre pedra angular isso no passado, mas eu já ouvi em casa que hoje em dia a tecnologia está muito avançada para ter uma pedra angular, uma pedra principal. E aí é interessante porque essa pedra, na construção antiga, ela era um marco e ela dava estabilidade à construção. Ela juntava duas paredes, ela ficava no alicerce e ela dava sustentação para aquelas duas paredes que estavam dependendo daquela pedra. E é tão interessante que Paulo vem a dizer que nós estamos firmados, nós estamos ligados aos dois fundamentos, dos apóstolos e dos profetas, e que esses dois fundamentos estão ligados pela pedra principal, pela pedra que é Jesus. Os profetas falavam de Jesus, os apóstolos
estavam aprendendo de Jesus para falar de Jesus. Ou seja, Antigo e Novo Testamento, profetas e apóstolos, todos eles têm uma mensagem: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí, muita coisa a estudarmos e aprendermos de Jesus e sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer lá em Efésios 2, 21: todo edifício bem ajustado, bem firmado nessa pedra, ele cresce, e ele cresce para ser motivo de adoração a Deus. Em quem sua vida está firmada? Sua vida está sendo edificada em que ou em quem? Através do ensinamento de quem? Quais são os princípios que regem a sua vida como cristão? Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. A Bíblia diz, como lemos em Atos 9:31, que essa igreja estava se edificando e sendo edificada no temor do Senhor, na reverência, no respeito, na adoração, no serviço a Deus. Tudo que nós fazemos vai levar o nome de Jesus. Eu não conheço uma igreja séria que passe um ano sem falar sobre Jesus. Não tem como. Tudo que fazemos, nós oramos, terminamos a oração em nome de Jesus, amém. Nós pregamos sobre Jesus. Podemos até falar sobre tantos outros assuntos, mas temos que anunciar Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o centro das Escrituras, e as Escrituras de Gênesis e Apocalipse vão testemunhar de que Jesus é o Cristo de Deus, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Salvador. Como Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estava tudo, como continua, centrado nele. Nós não temos como fazer diferente. Atos 2, versículo 42, nós temos lido tantas e tantas vezes. A Bíblia diz que a igreja, os novos convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Qual era o centro dessa doutrina? Jesus, o Filho de Deus, que veio para perdoar os nossos pecados, para salvar as nossas vidas, que veio trazer a revelação de Deus, a palavra, veio Ele encarnar e ser Ele a palavra viva de Deus ali no nosso meio, no meio do povo daquela época. A Bíblia diz em Atos 5:42, e nós usamos este versículo há 2 anos como base do nosso tema Juntos por Jesus. Atos 5:42 diz a Bíblia que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É isso que a igreja vai fazer. É isso que eu e você temos que fazer. Naturalmente, nós estamos muito preocupados com esse sejamos discípulos. Eu não sei se vocês falam, mas acredite, toda semana isso me incomoda. A mim, ao meu coração, a partir de mim, pensando: Senhor, será que a igreja está entendendo o que é ser discípulo? E veja, não tente achar que vai tudo se resolver em 5 meses. Não tem varinha de condão. Esses valores precisam ser construídos, relembrados, porque isso já tem sido pregado de outras formas até ao longo desses 80 anos de existência da igreja. Mas nós precisamos parar um pouco e focar que tipo de discípulo nós temos sido. Se não entendermos o exaltar, o edificar, pouco vai fazer sentido. E também os outros réis. E depois nós vamos ver que nós estamos como religiosos, correndo de um lado para o outro, de programação em programação, de ano em ano, de liturgia em liturgia, e depois nos perguntamos: Senhor, nós estamos fazendo discípulos? Não. E por quê? Porque também nós não aprendemos a ser. Se eu e você não tivermos compromisso com ser discípulos, com sejamos discípulos, nós não vamos fazer discípulos que glorifiquem ao Pai. Veja que a Bíblia diz que todos os dias, Atos 5:42, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Gastamos tanto tempo com tantas outras coisas. É Zap, é Face, e-mail já quase não se usa, não é? E vai lá a turma tuitar, e vai temos tempo para tanta coisa. E precisamos usar tudo isso para dizer: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Jesus, Jesus, Jesus. Precisamos usar esses mecanismos, mas nós precisamos ser edificados na palavra, a partir da vida de Cristo, do exemplo dele, mas da palavra dele. Não fique voando, falando o que falam de Jesus. Não, aprenda dele. Abra a Bíblia para orar e para aprender dele. Senhor, fala ao meu coração, como tu falaste ao coração daqueles apóstolos. Fala ao meu coração, Senhor. Eu vou ler a tua palavra. Fala ao meu coração, aquece o meu coração com a tua palavra. Quer combater a maledicência? Eu via uma frase que dizia: quer falar da vida de alguém? Fala de Jesus. Quando é aquela tentação, eu estou com a língua aqui pesando, pronto. Eu vou ligar para aquele meu irmão e vou falar de Jesus. Vou falar de Jesus. Uma criança tão linda, a mãe chegou e disse: filha, o que é que você vai querer ser quando você crescer? Ela disse: missionária. A mãe disse: glória a Deus, aleluia. Alguém aqui está preocupado na família com Jesus. E aí a outra irmãzinha olhando assim, menorzinha, disse: filha, você não está alegre? Sua irmã vai ser missionária. E a mais novinha fez: mãe, o que é missionária? E aí a mãe ficou: como é que eu vou explicar para ela o que é essa missionária? E aí, para simplificar, ela disse: olha, é o seguinte, missionária é a pessoa que vai sair por aí falando de Jesus para as outras pessoas. Aí a pequenininha disse: mãe, isso é feio, isso é fofoca. Vai falar de Jesus para outras pessoas? Pequenininha, do jeito que ela entendia ali. Mas bateu a coceira na língua. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Sustenta a língua. No final do Sermão do Monte, Jesus conta aquela parábola de dois que construíram. E aí é muito interessante, porque Jesus disse: olha, aquele que edificou sobre a rocha, veio os ventos, as tempestades, veio tudo, e permaneceu aquele que foi construído. Agora, aquele que edificou sobre a areia, os mesmos ventos vieram, as tempestades, tudo vem sobre um e sobre outro. Dificuldades vêm sobre crentes e não crentes, sobre cristãos e sobre ateus, vem sobre todos. Nós somos tão humanos quanto o maior de todos os ateus. Mas aquele que edifica sobre a rocha permanece. E quando Jesus fala, ele diz bem claramente, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado àquele que edificou sobre a rocha. Perceba, Jesus diz: aquele que ouve, então o ateu também ouve, os outros ouvem. Aquele que ouve e não pratica, vai ser como aquele que edificou sobre a areia. De alguma forma, todos vão ouvir a palavra. O grande desafio, e edificar significa que eu não apenas vou ouvir, mas eu vou seguir. Eu vou pedir graça a Deus para colocar em prática na minha vida aquela palavra que eu ouvi. Eu vou ter compromisso com os valores da cruz, com os valores da cruz. Mateus 11. Se você puder voltar a esse texto, não, que nós não lemos, mas Mateus, voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo 11. De 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Vinde a mim, disse Jesus. Aprendam de mim, disse Jesus. Jesus convida a mim e a você a aprendermos dele, a aprendermos sobre ele. Quero tirar da sua cabeça de que igreja é invenção de homens. Se você crê na Bíblia, se você crê no Evangelho, se você crê na palavra de Deus, você vai lembrar das palavras de Jesus escritas lá. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Que privilégio eu e você podermos viver a igreja. Que privilégio a gente ter lojas e mais lojas. Você chega lá, você escolhe a Bíblia que você vai comprar. A Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da avó, a Bíblia do vô, a Bíblia do neto, a Bíblia do surfista, é Bíblia. Tanta Bíblia que tem, é tanta Bíblia que você tem que ter cuidado com o que você está comprando. Está aí o aviso sobre a Bíblia de Genebra. Tranquilo. Tanta oportunidade que nós temos na palavra. Ninguém pode nos prender porque estamos lendo a palavra. Ninguém pode nos prender porque estamos pregando a palavra. Quanta liberdade nós temos de nos reunirmos, de adorarmos a Deus, de sermos igreja, vivermos igreja, de abençoarmos vida, de sermos abençoados, de ser e viver a igreja de Jesus. Jesus não tem um plano que eu e você ficássemos lá trancados no nosso quarto, vivendo a nossa realidadezinha. É pouco. Ele tem muito mais. Você aprende comigo, eu aprendo com você, não se engane. Nós estamos juntos no mesmo barco, no meio da tempestade. E o nosso Senhor e Mestre pode dormir, porque a nau não vai naufragar. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja está sendo edificada no seu coração? A palavra dele está aqui. Nós podemos abri-lo e aprender dele, e podemos aprender dele na convivência uns com os outros. Quem tem mais tempo, mais vida com Deus, mais experiência, que já passou por tantas coisas, que já aprendeu tantas coisas, pode compartilhar com aquele que está chegando, sedento, desejoso de aprender. E assim vamos fazendo discípulos, multiplicando discípulos, levando outros a conhecer esse amor tão grande que levou o Mestre a morrer na cruz por nós. Nós não temos outra palavra a não ser essa. É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Começamos hoje o curso de cristianismo básico. Você tem um aviso aí. Se você quiser entrar, só tem até de hoje a 15. De hoje a 8 vai ser o culto do Dia dos Pais. De hoje a 15 é a sua última oportunidade, se você quiser estudar um pouco mais e buscar entender qual a vontade de Deus para a sua vida. É uma oportunidade ímpar de buscar, através da palavra, conhecer o que Deus quer de você. Qual o plano de Deus para a sua vida, revelado na Bíblia. O que é que Deus quer das nossas vidas. E como eu disse lá hoje, na primeira aula sobre a Bíblia, existem tantas ideias aí, dizendo: não, tem Deus, quem sabe Deus escreveu várias palavras para vários povos. Eu digo: olha, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus. Você tem outras palavras escritas por aí, eu disse lá na classe, eu disse: gente, Deus está precisando de psicólogo e psiquiatra. Porque você pega um livro que foi escrito em tal povo e aí diz: olha, aqui é revelação de Deus. Aí quando você compara com a Bíblia, não, está entrando em choque. Choques diretos. E esse outro livro que foi escrito em tal povo, em tal época, é palavra de Deus também. Junta, compara com a Bíblia, vê o que a Bíblia diz. Então Deus está em crise. Ele escreve uma coisa, depois, alguns séculos depois, ele muda, e depois no mesmo século ele já muda. Ou seja, ele está precisando de psiquiatra, de psicólogo. Deus está perdido, Deus está louco, está escrevendo, mandando um bocado de gente escrever um bocado de coisa que não se encaixa. Não se encaixa. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. É nela que eu e você temos que ser edificados. Disse Jesus: aprendam de mim.
A igreja foi edificada no Antigo e depois no Novo Testamento. É a palavra de Deus, a Bíblia. Palavra de Jesus, o Logos, a palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de terminar com uma frase, até mandaram pelo zap para mim, eu guardei, porque eu achei ela de uma simplicidade e de uma profundidade extraordinária. Dizia lá: quer ouvir a voz de Deus? Quem não quer ouvir? Os presbíteros, num acampamento lá em São... E aí eu termino a frase. Mas em São Paulo, Atibaia, tinha um jovem que ele acordava de madrugada. Pense no frio. Pense no frio. Atibaia, São Paulo. E não tinha data. Inverno, verão, ele estava lá de madrugada. No amanhecer do dia, ele estava orando. E ele clamava: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E aí os colegas presbíteros pegaram um cano, montaram, e quando ele estava orando, alguém com a voz bem grave disse: fala, meu servo, o teu Senhor te ouve. Deus! Ele continuou tão empolgado, até ele descobrir que era preservada da turma. Quem não quer ouvir Deus? Quem não quer ouvir? Quer ouvir a voz de Deus? Dizia a frase: leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Rapaz, que simplicidade e que profundidade. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. A palavra diz que ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. É nessa palavra, e Lutero chegou a dizer isso: Senhor, eu não quero nada extraordinário. Já pensou que é uma pessoa abrir mão de tudo e dizer: Senhor, eu não quero nada extraordinário. Senhor, a tua palavra, ela é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, a não ser a tua palavra para guiar a minha vida, para guiar a minha vida. Essa frase, quem quer ouvir a voz de Deus, ela foi dita pelo pastor Augusto Nicodemos, parente de João, aqui da igreja, de Bete, de Marquinhos, que está lá no som. Um homem de Deus, um servo de Deus, imperfeito como eu e você. Vice-presidente, foi eleito agora no meio do ano como vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. E recordo dele como professor no seminário, logo no nosso primeiro ano. Mas um homem que ama a palavra de Deus. Imperfeito, repito, como eu e você. Servos de Deus, sim, imperfeitos, buscando a bênção de Deus. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E essa igreja é edificada sobre a palavra do Mestre, sobre a palavra do Senhor Jesus. A igreja é edificada sobre Ele, que é a rocha, sobre os seus ensinamentos, sobre as suas ordens, sobre os seus mandamentos. Eu e você, nós temos que meditar nessa palavra. Nós queremos começar a se edificar dizendo isso. Começar esse mês a edificar reafirmando isso. Eu e você temos que voltar à palavra. Quem sabe você gasta tanto tempo, repito, no Zap, no Face, na televisão, com tantas outras coisas. Leia até livros, revistas, isso, aquilo, outro. Gaste tempo com a palavra. Reserve um tempo no seu dia para a palavra. Reserve tempo para a palavra. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E nós precisamos ser edificados em Jesus. Ele que é a rocha. Ele que é a palavra. Que Deus todos assim nos abençoe.